Aqui nos estúdios da rádio a gente está recebendo o nosso pastor distrital, como ele já se apresentou antes. O nosso pastor, o nome dele é o Eric Rodrigues, ele é natural de Santa Inês, Maranhão. E na atualidade ele atende o distrito Vale do Jaguaribe, mas precisa o Vale de Bênçãos. E o Vale de Bênçãos hoje tem 25 igrejas, sendo no extrema a igreja de Jaguaretama, e 116 quilômetros. E a outra extrema nós temos o Jaguaretama, 75 quilômetros, uma geografia assim, bem louca do nosso distrito. E no meio dessas duas cidades está aí o pastor dando assistência a essas 25 igrejas. Ele reside, né, na cidade de Limoeiro e fica dando aí suporte a todas as igrejas. E é uma alegria, é um prazer, pastor, o senhor está conosco nessa manhã, recebermos o senhor aqui no programa A Voz da Profecia. Ele trará a mensagem dessa manhã. E hoje a mensagem é falando sobre a depressão na Bíblia. Nós já começamos com esse tema desde sábado passado, com o pastor, aliás, com o doutor César Vasconcelos, né? Hoje nós tivemos a continuação. E agora o pastor Érico Rodrigues falará um pouco mais sobre esse assunto agora, biblicamente falando, tá? Então, pastor, seja bem-vindo à Voz da Profecia e o espaço é seu. Povo de Deus, bom dia mais uma vez. Muito obrigado, irmã, pelas boas-vindas. Estamos nesse horário, nesse dia especial, nessa manhã abençoada por Deus, falando com os ouvintes da Rádio Nativa FM, também cobrindo a TV Nativa e também pela internet. Que Deus nos abençoe nessa mensagem de hoje. Nós vamos falar um pouco na mensagem de hoje sobre a depressão na Bíblia. E eu não queria trazer um viés do tipo científico, definições sobre depressão, o tipo de depressão, até porque eu não sou perito nesse assunto. A gente vai deixar outra vez, quando a gente convidar um psicólogo para falar sobre esse viés. Mas dentro da Bíblia, nós temos alguns casos de pessoas depressivas. Eu queria meditar com você na depressão do profeta Elias. A meditação se encontra em 1 Reis, capítulo 19. E o profeta Elias, apesar de ser profeta, passou um momento difícil em sua vida. E aqui a gente já quebra um paradigma horrível que repercute, às vezes até no meio cristão, de que depressão é falta de fé. E a gente não entende dessa maneira, os psicólogos não entendem dessa maneira, porque a gente vê na Bíblia um profeta. Será que um profeta vivia em falta de fé? Será que um profeta não tinha fé em Deus? E o profeta Elias, ele foi acometido por uma doença emocional. Nós podemos ver aqui, no capítulo 19 de 1 Reis, a depressão de Elias, ela é dividida em 3 partes. Na primeira parte, a gente vê o motivo pelo qual Elias entrou em depressão. Nos próximos versículos, a gente vai ver alguns sintomas da depressão de Elias. E aí, a partir do versículo 5, a gente vai mostrar o tratamento da depressão de Elias. Como foi que ele foi tratado? O que foi que Deus fez para ajudar ele a sair daquela situação? A primeira coisa que a gente entende é que a depressão de Elias ela foi causada por alguns acontecimentos externos ao seu organismo. Versículo 1 diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, amanhã a estas horas não fazer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida, se foi e chegou a Beceba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Elias, quando a gente olha as páginas anteriores dessa história, Elias ele tinha vencido vários profetas de Baal em uma batalha. E agora, Elias, ameaçado de morte por Jezabel, ele temeu a própria vida. Depois de uma situação estressante e ameaçado de morte, Elias entrou em um quadro depressivo, em um quadro mental e emocional terrível. Veja só, um homem que ganhou uma batalha contra mais de 300 homens, ele temeu uma mulher só. Viu como a mulher tem poder? Agora a gente vê também, a partir do versículo 4, os sintomas da depressão de Elias, quando diz assim: ele mesmo, porém, se foi ao deserto. Aqui a gente vê desejo de isolamento. Uma pessoa com problema emocional, ela não quer conversar com ninguém,
ela não quer encontrar ninguém, ela não quer receber visita, ela quer isolamento. E Elias foi para o deserto, em um local que ninguém ia ter contato com ele. Mas tem mais sintomas aqui da depressão de Elias. Ele veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma. Segundo sintoma da depressão de Elias, o desejo pela morte. O primeiro, o isolamento. Segundo, desejo pela morte. E o terceiro a gente encontra quando diz assim: pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E aqui o sono desregulado. E quem tem problema emocional, quem entra em quadro depressivo, ou dorme demais ou dorme de menos. Ou quer dormir o dia todo para esquecer da dor, ou não consegue dormir de jeito nenhum e entra em um quadro de insônia terrível. Então nós vimos aqui, em primeiro, o motivo pelo qual Elias entrou no problema emocional. Nós vimos aqui alguns sintomas e agora chegou a melhor parte, que nós vamos ver o tratamento. Qual foi o tratamento que Deus deu para ele? Como foi que Elias saiu desse momento difícil? E se a gente estiver falando para alguém aqui que está nesse momento difícil, que está passando por um quadro depressivo, por um problema emocional, ou de ansiedade, ou de luto, preste atenção aqui nos próximos versículos, porque aqui a gente vai apresentar alguns remédios que Deus deixou para Elias, que pode servir também para você. Versículo 6 diz assim: olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa. Então, o primeiro alimento aqui, o primeiro remédio é a alimentação. Esse pão cozido aqui, deixado por um anjo, nós acreditamos que ele tinha todos os nutrientes necessários para melhorar a química cerebral do profeta Elias. E a alimentação é um dos remédios naturais que Deus deixou para a cura ou o tratamento dos problemas emocionais. E aí nós precisamos prestar atenção em que nós estamos, com que nós estamos nos alimentando. Tem alimentos nocivos para o cérebro e tem alimentos que são remédios para o cérebro. Eu não vou me deter na parte da alimentação. Em outro programa a gente pode falar só sobre esse assunto, mas pesquisa, você que tem problema emocional, pesquisa sobre os alimentos que fazem bem ou mal para o seu cérebro. Então, o primeiro remédio que o anjo deixou, que Deus deixou, foi a alimentação. O segundo está quando ele diz: um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Segundo remédio que Deus deixou para Elias, beber água, hidratação. Você tem bebido água? Você que tem problema emocional, você tem bebido água? Você tem ingerido uma quantidade de água que hidrata o seu cérebro? Um cérebro desidratado, ele prejudica muito a comunicação dos neurotransmissores. E aí seu cérebro ele fica bugado. Primeiro remédio, alimento. Segundo remédio, a água. Vamos para o terceiro. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Aqui a gente está falando de descanso. Por que a gente está falando de descanso? Esse dormir não é o dormir da depressão. Esse dormir é um descanso adequado, com horário para dormir e também com horário para acordar. E a medicina entende que uma noite de sono ela regenera a química cerebral. Aqui a gente já tem 3 remédios deixados por Deus para o tratamento da depressão do profeta Elias. Tem o pão cozido, que é alimento, tem a ingestão de água e tem o descanso. Vamos adiante. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Verso 8. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias. E aqui a gente tem outros remédios. A gente falou da alimentação, a gente falou da ingestão de água, nós falamos também do descanso, e agora o anjo pediu que Elias caminhasse 40 dias. E nessa caminhada a gente vê um quarto remédio natural, que é atividade física. A atividade física, ela libera no nosso cérebro um hormônio chamado endorfina e combate o hormônio do estresse, que é o cortisol. Endorfina que causa sensação de prazer e bem-estar. É um tratamento completo aqui no capítulo 19 que a gente vê Deus dando para Elias. E olha que no meio dessa caminhada ele pegou luz solar, vitamina D, excelente também para
problema mental, emocional, e ele também respirou ar puro. Olha só, a gente está falando aqui dos 8 remédios naturais. Falamos de 6, o 7º temperança e o 8º a gente já vai ver. Quando Deus disse, ali no versículo 9, ali entrou numa caverna Elias, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Isso aqui a gente está falando de um consultório psicológico em que Deus atendeu o profeta Elias. Aqui a gente está falando de uma sessão de psicoterapia. Deus, como o maior psicólogo, o maior psiquiatra que já existiu, o fundador do organismo humano, Deus atendeu o profeta Elias num consultório dentro de uma caverna. Olha que privilégio que Elias teve, ser consultado pelo próprio Deus. E aqui Deus fez uma pergunta e Deus, como um bom psicólogo, deixou Elias falar. Olha que interessante. E nos próximos versos Elias fala, e Deus pergunta de novo, no versículo 13. Elias, o que fazes aqui? E Elias fala novamente. E depois dessa sessão de psicoterapia, Deus mostrou para Elias que ele não estava sozinho. Onde no versículo 18, Deus disse, também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda boca que não o beijou. E aqui a gente encerra com esse tratamento completo, no capítulo 19 de 1 Reis, que Deus deixou para o tratamento da depressão do profeta Elias. Aqui a gente tem 8 remédios naturais. Aqui a gente tem alimentação, água, descanso, atividade física, luz solar, ar puro, a temperança e a confiança em Deus. E nos próximos minutos que eu tenho, quero falar para você que está ouvindo tanto na Rádio Nativa FM, como assistindo através da TV Nativa, como também olhando esse conteúdo através da internet, quero deixar uma mensagem clara para você. Há 12 anos atrás, eu fui diagnosticado com ansiedade, depressão, síndrome do pânico e também epilepsia. Eu caía dando ataque de convulsão. Meu estilo de vida era assim, alimentação, biscoito recheado e refrigerante. Nesse período eu pesava mais de 100 quilos. Atividade física eu não fazia nenhuma. Eu trabalhava numa fábrica de noite e de dia eu ia trabalhar em outro lugar. Eu dormia 40 minutos por dia. Meu estilo de vida era totalmente diferente do que Deus quer para a nossa saúde. E eu fui acometido com todas essas doenças até chegar ao ponto que o médico disse, tome essas medicações e nunca mais você vai ficar bom. Vai tomar medicação a vida inteira. Eu pedi ajuda a Deus e olhando a história do profeta Elias, eu decidi tomar para mim os remédios que Deus deixou para ele. Eu tive uma mudança muito grande no meu estilo de vida. A partir dali eu coloquei horário para dormir e para acordar. A partir dali eu comecei a fazer atividade física diária e no final do ano passado eu estava correndo 21 quilômetros, meia maratona. É muito benéficos os benefícios da atividade física para a saúde mental. Prestei atenção na minha alimentação, tive que retirar algumas coisas, acrescentar outras. E hoje eu digo para você que está me vendo e me ouvindo, Deus me curou por completo. E nenhuma dessas enfermidades a qual eu fui diagnosticado, eu não tenho mais sintoma nenhum delas. E se você foi tocado por essa mensagem, se o Espírito de Deus falou com você, se você está passando um momento difícil emocionalmente, não desista da sua caminhada. Acredite que o mesmo Deus que trabalhou no coração e na vida do profeta Elias, ele deseja que você tenha qualidade de vida aqui na terra. E se você colocar em prática esses remédios naturais que Deus deixou para Elias, eu não posso te prometer que você vai ser curado, mas eu te prometo que você vai ter qualidade de vida novamente. Eu agradeço a oportunidade de ter falado aqui nesses minutos e acredito que a mensagem que Deus trouxe para mim e para você na manhã de hoje foi útil, tanto para nós como para as pessoas que a gente entende que precisam desse conteúdo. Tá? Que Deus te abençoe. Irmã Glailce, muito obrigado pela oportunidade. Espero voltar aqui em breve de novo para a gente estudar juntos a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos.